Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para a nossa primeira aula. Mas antes de começarmos, eu quero sugerir a vocês que se organizem e estudem, tá? Criem rotinas de estudos, mesmo que vocês não estão em sala de aula. É super importante pensar que é possível, sim, aprender através de videoaulas, né? Através de videoaulas e redes sociais. Todo esse esforço só valerá somente se vocês praticarem, ok? E não simplesmente assistirem aulas por assistirem, tá? Afinal, estamos à disposição de vocês, certo? Para tirarmos dúvidas. Então vamos lá. Nessa aula eu vou passar pelo livro didático, tá? Nós vamos aí rever de um modo geral tudo o que já vimos nas aulas presenciais. Combinado? Lembrando a vocês que quase fechamos, né, o segundo capítulo, desculpem, do volume 1. Portanto, a ideia aqui é fazer uma retomada do que já vimos, tá bom? Então nós começamos aí com os gêneros textuais, e o gênero textual do primeiro capítulo é o verbete enciclopédico, ok? O verbete enciclopédico, ele é um texto escrito que tem como característica a informação. A informação do quê? A informação de determinado conceito. Portanto, ele é um texto resumido, essa é uma característica aí, um texto resumido, um texto curto. Preste atenção na característica de um verbete, ok? O verbete é um resumo sobre algum assunto, tá, gente? No caso da enciclopédia, os verbetes, eles também estão na modalidade de textos multimodais, tá? Que são a junção, né, do texto escrito, do texto verbal com textos não verbais, né? Só relembrando, o que é isso? Podemos observar lá na página 5 do livro didático, na definição por exemplo, a definição de linha do tempo, que foi utilizado lá, além da escrita, além da linguagem escrita, da língua escrita, um gráfico colorido, e isso facilita a leitura do leitor. É interessante a utilização desses recursos multimodais, porque isso facilita, isso faz com que o leitor tenha uma visão, né, sobre o assunto melhor. Ele consegue ter uma melhor amplitude aí. Então, vamos seguir aqui. Entramos agora, pessoal, na parte gramatical. E o tópico que nós já estudamos e vamos rever agora é o aposto, tá? Portanto, o aposto, ele é um termo acessório que tem função de explicar melhor o conteúdo dessa palavra, a palavra referida. O termo acessório na gramática se refere a algo a mais, né? A algo a mais que pode ser acrescentado na informação. Mas não é essencial, tá certo? Por isso que é chamado de termo acessório. Enfim, acessório na gramática é aquilo que eu posso retirar sem que me faça falta, tá? Mas que também, quando eu utilizo esse termo acessório, ele traz algo a mais, tá? No caso aqui da gramática, os termos acessórios têm a função de trazer mais informação sobre aquela referida palavra, tá? Na gramática, ela trata esses termos acessórios, né, porque eles não são termos fundamentais, são termos essenciais, por isso esse nome. O aposto é o adjunto de nominal, o adjunto adverbial, todos eles são termos acessórios, tá ok? Vamos então aos tipos de aposto que o livro aqui menciona, tá? Lá na página 13, ok? Então vocês podem ir lá dar uma olhada, ok? Então o primeiro é o aposto explicativo, o segundo é o aposto enumerativo e o terceiro é o aposto especificativo.
O primeiro, que é aposto explicativo, ele é usado para explicar ou esclarecer um termo da oração, tá? Dessa oração citada anteriormente. O aposto explicativo ele sempre vem isolado na frase, podendo aparecer entre sinais de pontuação, tá? Como vírgulas, parênteses ou travessões, ok? Vou citar aqui 2 exemplos, tá certo? Pessoal, vamos aos exemplos então de aposto explicativo, tá bom? Eu quis ilustrar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Eu tenho aqui o primeiro exemplo que fala o seguinte: o Instagram, rede social, tem me ajudado a vender mais. Percebam que eu poderia dizer o seguinte, olha, o Instagram tem me ajudado a vender mais, tá? Mas aqui em rede social, como vocês podem ver, ela está entre vírgulas. Eu destaquei aqui de vermelho porque nós temos aqui um aposto, que é rede social, tá? Tá vendo que como aposto explicativo ele traz uma informação a mais na frase? Olha que interessante aqui. Se eu disser que o Instagram tem me ajudado a vender mais, essa frase não perde o sentido, ela continua tendo um sentido, tá? Quando eu acrescento rede social, está explicando o que é rede social, tá? Então rede social está ligado aqui à palavra Instagram, quer dizer, é uma informação a mais que o aposto explicativo traz para a oração, né? Aí para a frase. Por isso que é chamado de acessório. Por quê? Se eu tiro ele aqui, ó, a oração continua tendo sentido, tá bom? Mas quando eu acrescento esse aposto, ele traz uma informação a mais aí na oração. O segundo aqui o segundo exemplo, eu digo o seguinte: Rafael, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota baixa no Enem. Se eu digo somente assim, Rafael obteve Se eu digo Rafael obteve nota baixa no Enem, também essa oração tem sentido. Mas eu quis explicar quem é Rafael. Rafael é quem? É um dos meus melhores amigos, tá? Tá vendo que sempre aqui ele está entre vírgulas, né? Então, o aposto explicativo tem uma característica aí, que é de explicar esse termo aqui e está sempre entre vírgulas, ok? Então, ele traz aqui uma informação a mais. Que informação é essa? Dizendo que quem é Rafael, tá certo? O segundo aposto é o aposto enumerativo, que serve para enumerar partes constituintes de um termo da oração. Na frase, ele aparece separado por 2 pontos ou travessão, tá? E vírgulas também. Vamos aos exemplos aqui citados, ok? Vamos lá para os exemplos de aposto enumerativo, tá bom? Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é: em nossos funcionários, valorizamos principalmente 3 características: dedicação, honestidade e persistência. Eu quis colocar aqui de vermelho para destacar. Então, isso aqui tudo é o aposto, tá? Percebam, pessoal, como elas vêm enumeradas. A número 1, número 2 e número 3. Por isso que é chamado de enumerativo. Se eu dissesse somente o seguinte: em nossos funcionários valorizamos principalmente 3 características, eu não havia necessidade de dizer que características são essas. Mas, quando eu coloco essas 3 características, eu explico melhor que características são essas desses funcionários. O que eu busco em meus funcionários? O que eu valorizo neles? Eu valorizo a dedicação, a honestidade e a persistência, tá bom? O segundo exemplo aqui, ó, Dante possui 4 filhas: Joana, Camila, Rafaela e Mariana. Vocês percebem que aqui também eu usei o numeral, tá? Tem um numeral aqui, o numeral 4. E depois eu vou enumerando uma a uma aqui, tá? Separando por vírgula, claro. E eu vou enumerando. Eu poderia dizer simplesmente que Dante possui 4 filhas, mas não diria quem são essas 4 filhas de Dante. Aqui eu fui enumerando quem são essas 4 filhas, tá bom? É bem tranquilo, é bem simples de aprender aí sobre os apostos. Continuando, já o aposto especificativo, ele serve para especificar ou para individualizar um termo genérico da oração, tá? Por exemplo, na frase ele não se encontra destacado por sinais de pontuação como os outros 2 anteriores. Ele está sempre ligado diretamente ao termo
que especifica ou através de uma preposição, tá certo? Então, os apostos especificativos são, na sua maioria, nomes próprios, tá? Outra característica aí, viu? São, sempre na sua maioria, nomes próprios. Vamos lá para os aposto especificativo? Então, eu citei aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é: a Avenida José Flores em Jacinto será a próxima a ser asfaltada. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que aqui o aposto ele fica, ele não está isolado em nenhum sinal de pontuação, tá? Ele está ligado diretamente à palavra avenida aqui, tá? Ele está ligado diretamente, portanto, ele não pode ser separado por vírgulas, por pontuação, nenhuma, né? Por parênteses, enfim. Ele está sempre ligado diretamente. Eu poderia dizer que a Avenida José Flores de Jacinto será a próxima a ser asfaltada. Então eu expliquei quem é a avenida, tá? Se eu digo a avenida será a próxima a ser asfaltada, ok, eu entendo, eu não perco, eu não tenho nenhum prejuízo no sentido dessa oração. Mas quando eu especifico que qual a avenida é essa, né? Eu especifico que a Avenida José Flores é em Jacinto, ok? Olha que interessante aqui a informação que esse aposto traz a mais para o leitor, tá? A escritora Clarice Lispector foi homenageada em nossa escola anteontem. Tá vendo aí? Se eu disser que a escritora foi homenageada em nossa escola anteontem, é como o seguinte: a gente pensar que escritora é essa? A gramática fala o seguinte, que os apostos são termos acessórios. Tudo bem que são termos acessórios, né, que não são termos que dariam prejuízo caso não estiver na oração. Mas aqui é super interessante pensar que quando eu acrescento esse aposto aqui, tá, que está ligado direto a esse nome, ele traz muito mais informação para o leitor, ok? Por isso que esse aposto é chamado de aposto acessório, mas quando ele não é utilizado, é como se a oração ficasse sem graça ou de uma certa forma prejudicada, porque é super interessante especificar aqui quem é essa escritora, no caso a Clarice Lispector, ok? Vamos seguir. Mais adiante, na página 16, temos um pequeno trecho citando aí, mencionando sobre o estrangeirismo, ok? E o estrangeirismo é todo e qualquer emprego, né, galera, de palavras, de expressões e construções estrangeiras, né, que estão em nosso idioma já, está enraizado aqui no país há muito tempo. O nome estrangeirismo no Brasil, ele é super comum utilizarmos no nosso dia a dia, tá? O estrangeirismo, ele é tão comum aqui, ele é tanto tempo que a gente utiliza, que ele parece ser já, algumas palavras parecem ser da nossa língua materna. Utilizamos tanto que soa estranho pensarmos que palavras como abajur, sutiã, jeans, parece que essas palavras são da língua portuguesa, né? São de origem da língua portuguesa, mas não são, tá bom? Porque estão aqui há tanto tempo e parece que já se tornou parte da língua materna. Pessoal, basicamente são esses conceitos que vimos aí no capítulo 1, ok? Então vamos aí ao capítulo 2 do volume 1, tá? Do livro didático. Aqui nesse capítulo, turma, nós vimos sobre 3 gêneros textuais super importantes, tá? Muito interessantes, inclusive, com características de textos multimodais, tá? Só relembrando a vocês que essa palavrinha aí, multimodal, nós vimos desde a 6ª série, que é a junção de língua escrita com os diferentes formatos de texto, né? Como imagens, como gráficos, balões de fala. Esses recursos linguísticos ajudam o leitor a entender melhor, a ter uma melhor compreensão, tá? Do mundo, enfim. É isso. Vamos aí seguir a nossa aula de revisão, tá bom? Como eu dizia neste capítulo,
o capítulo 2, nós vemos aí o cartoon, tá? A charge e o meme, né? Pois é, isso mesmo, o meme. Quem diria, né, pessoal, que o meme seria utilizado como um gênero textual, né? Super interessante aí essa proposta. Relembrando a vocês que os 3 gêneros textuais citados aí têm uma característica em comum, que é o humor. Todos eles tratam do humor, né? Mas tanto o meme quanto a charge e o cartoon, todos eles têm mensagens e signos linguísticos a nos transmitir alguma mensagem, tá? Como o livro menciona, não são textos, por falarem de humor, são textos para serem levados a sérios, né, gente? Outra característica bem bacana e em comum a esses gêneros textuais é que eles tratam de temas sempre atuais, sempre fazendo críticas a algum momento atual do país ou alguma personalidade, ok? Portanto, as temáticas desses gêneros textuais é sempre a vida cotidiana, tá ok? Seguindo o livro, nós temos à frente, lá na página 37, o vocativo. O vocativo, na gramática, é chamado de uma unidade à parte, tá? Relembrando que o nome vocativo, ele vem da palavra chamamento, ele vem de evocar alguma coisa, tá? Ele é o mesmo que chamar, tá? Um exemplo básico é quando, por exemplo, eu utilizo o apelido ou um adjetivo para chamar alguém aí, tá? Se eu digo na sala de aula, queridos, façam o favor de fazer silêncio, tá? Percebam que a palavra queridos é um vocativo, tá, gente? Turma, basicamente até o momento tivemos esses conteúdos nas aulas presenciais. Então foram esses conceitos que nós já vimos até aqui. Portanto, nós vamos continuar de agora em diante de onde nós paramos aqui. Essa foi uma aula de revisão, tá certo? Contem comigo, estamos todos juntos aí para tirarmos as dúvidas.